Pessoal, dando sequência no exercício, após encontrar os valores de A0, E1 e A2, coloquei eles aqui mais próximos, né? Eu posso iniciar agora, né, o dimensionamento para encontrar os valores de ΔI10, ΔI20, ΔI11, ΔI12 e ΔI22, ou através das expressões de momento, né, ou através da tabela Kurzbauer. Se for utilizar através das equações de momento, utilizamos aquela equação, né, que para encontrar um deslocamento tem 1 sobre E integral de momento vezes momento dx. Então, para encontrar, por exemplo, o ΔI10, precisaríamos combinar os resultados do E0 com os resultados do E1. Aí essas duas primeiras, eu tenho 0 vezes um determinado valor, que não precisa ser calculado, dá 0. Essa ED, mesma coisa. Então, eu precisaria me preocupar apenas com a CD e a FD. CD e FD, multiplicando essas expressões, né, integrando e chegando no nosso resultado. Então, a gente pode fazer isso. Logo, eu posso fazer aqui, ó, M vezes M CD seria 3x sobre 7 multiplicado por cada um desses valores em cima. Então, 328,57 vezes 3 dividido por 7, eu tenho inicialmente menos 140,816x quadrado. Depois eu tenho 660 vezes 3 dividido por 7. Menos com menos fica mais 282,86, vou colocar 3 casas, 857x, e por fim, menos com menos fica mais 50 vezes 3 dividido por 7, mais 21,429x ao cubo. E ao multiplicar M vezes M FD, eu terei ali 71,43, que multiplica 4 dividido por 7. Então, 71,43 vezes 4 dividido por 7. Mais com menos é menos, menos 40,817x ao quadrado. Feito isso, a gente pode jogar na forma integrando, né? Então, o deslocamento 0 é igual a, já tirando da integral cada um, esse aqui vai dar menos 140,816x ao cubo sobre 3, mais 282,857x ao quadrado sobre 2, mais 21,429x a quarta sobre 4. Lembrando que esse trecho CD, ele tem 4 metros, né? Então, vai de 0 até 4. O trecho CD tem 4 metros. Já o trecho FD é a outra viga, não é? Não. É isso. FD é a viga de 3 metros. Então, mais, no caso, menos, né? 40,817x ao cubo sobre 3, indo de 0 até 3. Tudo aquilo dividido por aí. Então, 140,816 negativo vezes 4 ao cubo, dividido por 3. 282,857 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. 21,429 vezes 4 à quarta, dividido por 4. Somando tudo isso, eu tenho 630 neste carro. 630,24. Enquanto que aquela segunda parte é menos 40,817
vezes 3 ao cubo sobre 3. Então, a segunda parte tem menos 367,35. Ao somar os dois, eu vou ter um valor de 262,88. Esse é o valor do 1, 0. Se eu quisesse ter feito um 0 com análise dos diagramas, eu teria que buscar diagramas que se relacionassem. Então, olhando a tabela de Cutt-Byers, eu não vou conseguir projetá-la aí para vocês, mas vocês têm a folha aí para ir acompanhando. Eu teria que relacionar desenhos compostos. Esse desenho de cima, por exemplo, aqui, ó, ele é a separação entre um trapézio e uma parábola. Eu tenho um trapézio negativo com a parábola positiva que está reduzindo a área desse trapézio. Então, eu transformaria esse desenho em 2. Ele seria um trapézio que iria de menos 660 a menos 145,71. Um trapézio que é somado com uma parábola positiva que vale QL ao quadrado sobre 8. O Q vale quanto? Nosso exercício é 100, né? Que é 100 e o comprimento é 4 metros. Então, eu tenho 100 vezes 4 ao quadrado sobre 8. Vai dar 200. Então, esse é o valor que a gente tem ali, que seria o meu momento médio, né? Se eu pegasse uma média entre 660 e 145,71, eu teria aqui um valor médio aqui, ó, de menos 402. Somado com os mais 200, né, eu teria menos 202 aqui no ponto médio, ó, menos 202, que é mais ou menos isso mesmo. Depois ele cai, fica mais positivo e depois volta para o menos 145. Então, é isso que está acontecendo. E aí, como é um composto, eu vou associar ele a esse triângulo de menos 12 sobre 7, que vai se repetir 2 vezes, né? Porque eu tenho que fazer ali um produto, uma multiplicação, né, de chuveirinho. Eu tenho esse desenho aqui que multiplica por esse. Aí, se esse desenho virou 2, um trapézio mais uma parábola, multiplicado por um triângulo, vai ser trapézio vezes triângulo mais parábola vezes triângulo. Por isso que eu estou fazendo essa associação aqui, ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse, para representar o trecho CD. Então, fazendo isso, ó, qual que é o resultado que eu tenho da multiplicação de um trapézio por um triângulo com as pontas inversas, né? O trapézio está com a ponta para a direita e o triângulo com a ponta para a esquerda. Então, ó, escolhendo ele, eu tenho uma forma assim, ó, 1 sobre 6 vezes o L, que é 4 metros, vezes o momento do triângulo, que é menos 12 sobre 7, vezes 2 vezes o menor momento do trapézio, 2 vezes menos 145,71, mais o momento maior do trapézio. Esse é o cálculo. E quando eu tenho uma parábola vezes um triângulo, o resultado é 1/3 do comprimento 4 vezes o momento da parábola e o momento do triângulo. Então, vamos fazer esse cálculo para ver se dá o mesmo resultado que a gente obteve com a integral. Eu tenho ali 1/6 vezes 4 vezes 12 negativo sobre 7 vezes 2 vezes 145,71 somado com 660, todos negativos.
Então, teria um resultado aqui, ó, de 1087,34 positivo. Menos com menos, né? Positivo. Agora, mais com menos vai dar negativo esse aqui, que já seria 4 dividido por 3 vezes 200 vezes 12 dividido por 7. Então, esse resultado deu menos 457,14. Ao somar os dois, eu tenho um resultado de 630,19. Quanto que a gente tinha obtido aqui em cima? 630,24. Eu só apenas de arredondamento ali. Então, tem o mesmo resultado para o trecho CD, ó, 630. E aqui, a soma dos dois, 630. Excelente. Soma dos dois aqui, né? 630. Agora, soma dos dois deu 630, né? O trecho DF seria um triângulo que multiplica por um outro triângulo. Um negativo, um positivo, 214,29 menos 12 sobre 7, 3 metros. Os dois com a ponta para o mesmo lado, então é 1/3 de 3 vezes 214,29 vezes menos 12 sobre 7. Corta 3 com 3, resultado é 214,29 vezes 12 dividido por 7. Um valor de menos 367,35. Vamos ver se bateu. Menos 367,35. Então, temos exatamente os mesmos resultados, seja utilizando a tabela de Kurt-Baer, ou seja, também utilizando as expressões de momento. Ok? Então, é isso. Vou até apagar aqui. Vou deixar esse desenho do composto, para caso a gente precise utilizar esse E0 aqui para multiplicar com o 2. Ok? Agora, por exemplo, para encontrar os mais tranquilos, que é o 1, 1, o 2, 2, tanto a parte de expressão de momento, multiplicar ele por ele mesmo, como os diagramas são mais fáceis, né, do que quando precisa utilizar o E0. Então, se eu quiser utilizar só a tabela Kurt-Baer aqui para multiplicar e encontrar o delta 1, 1, eu vou pegar ele vezes ele mesmo. Então, vai ser um triângulo de menos 12 sobre 6 vezes um triângulo de menos 12 sobre 6. Triângulo vezes triângulo é 1/3 do comprimento vezes o seu momento. Pronto. E aí eu vou somar com esse outro triângulo vezes triângulo aqui, ó, que também é 1/3, só que o comprimento é 3 e os momentos também é 12 sobre 7, né? Aí eu tenho da primeira parte e a da segunda parte. Então, delta 1, 1 vai ser 4 sobre 3 vezes 12 sobre 7 duas vezes, né? Então, o primeiro dá 3,92 e o segundo corta um 3 com 3, só fica 12 sobre 7 vezes 12 sobre 7. 2,94. Ao somar tudo, eu tenho 6,857 dividido por aí. Então, meu delta 1, 1. O delta 2, 2 é a mesma ideia, né? Vou pegar ele vezes ele mesmo. Então, esse primeiro triângulo em azul seria 1/3 do seu comprimento, que é 4 metros também, vezes o momento, que é 4 vezes 4. Então, esse é o do primeiro triângulo azul. O segundo triângulo azul também é a mesma coisa, é triângulo vezes triângulo, 1/3 do seu comprimento, o comprimento agora é 3 metros, e os momentos valem menos 3, vezes menos 3, é ele vezes ele mesmo. Agora eu tenho um trapézio vezes um trapézio, né? Ele vezes ele mesmo. Então, nesse caso, um trapézio vezes um trapézio com a mesma posição, né? Com a ponta para o mesmo lado,
ele é 1/6, formulinha bem grande, 1/6 do seu comprimento, no caso são 4 metros. E aí abre uma chave aqui, ó, que eu tenho o MA barra, que é o menor momento de um dos trapézios, que no caso é 3,43, que multiplica 2 vezes o menor momento do outro, então 2 vezes 3,43, somados com o maior momento, que é 4. E depois eu somo com o momento B, que é o maior momento, 4, que multiplica 2 vezes o maior momento, 2 vezes 4, mais o menor momento, 3,43. Formulinha bem extensa essa, né? Então fica o momento menor, que multiplica 2 vezes o momento menor mais o maior, depois mais o momento maior, que multiplica 2 vezes o momento maior mais o menor. E tem mais um último triângulo menorzinho ali, ó. Ele vezes ele mesmo, 1/3 do seu comprimento, que também é 3 metros, né? Vezes os 3/7, que multiplica 3/7. Então, vamos somar cada pedacinho aqui. O primeiro eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, dividido por 3. Né? O primeiro aqui dá 21,333. Vai somar com o próximo, que corta 3 com 3 aqui e fica só 9, né? Agora, esse do trapézio fica 4/6, aí depois vem 3,43. E 2 vezes 3,43 mais 4, vezes esse valor. Depois 4 vezes 8 mais 3,43. Soma-se os dois e multiplica pelo 4/6 inicial. Esse dá 55,31. E o último ali, corta 3 com 3, fica 3/7 vezes 3/7. Esse dá só 0,184. Ao somar tudo, eu tenho um total de 85,83 dividido por aí. Então, esse é o 2,2. E eu posso agora fazer uma combinação entre o 1 e o 2, né? Se eu fizer uma combinação entre o 1 e o 2, ou o 2 com o 1, o que eu vou combinar aqui, ó? Vai sobrar um triângulo com um trapézio e um triângulo com um triângulo. Só que esse primeiro triângulo aqui com o trapézio tem as pontas invertidas. O triângulo está com a ponta para a esquerda e o trapézio com a ponta para a direita. Então, eu vou utilizar aquela formulinha que é invertida. Essa invertida tem uma forma de 1/6, que multiplica o comprimento dele, que é 4 metros, que multiplica o momento do triângulo, menos 12/7, e depois multiplica-se 2 vezes o menor momento do trapézio mais o maior momento. Então, 2 vezes o 3,43 mais o 4. Então, é isso que será feito. E ainda será somado agora o triângulo vezes triângulo. Os dois com a ponta para o mesmo lado. Então, mais 1/3 do comprimento 3 vezes menos 12/7 vezes 3/7. Que é o momento pequenininho ali, ó. Tomar cuidado com esse 3/7 pequeno ali, que quase não estava dando para ver ele. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esses dois dá para cortar. O restante ali eu tenho 4/6, que multiplica 12, que divide por 7, negativo. E depois 2 vezes 3,43, somados com 4. Então, esse pedaço deu menos 12,41. E a segunda parte eu tenho 12/7 vezes 3 dividido por 7. E é negativo também. Os dois são negativos, que é mais com menos e mais com menos. Esse deu menos 0,73.
3. Ao somar os dois, eu tenho menos 13,146 dividido por aí. Ficou faltando apenas o 2,0, que pode ser feito através de combinação de um monte de desenho, já que esse nenhum dá zero, ou de um monte de expressão para integração. Então esse é o maiorzinho entre eles. Poderia escolher tanto faz um ou outro. Já mostrei como que utiliza essa combinação composta, né? Então vamos fazer pela integral, já que o 1,0 eu fiz de duas formas diferentes. Então vou pegar esse 1,0 aqui, vou reduzi-lo um pouco e guardar ele aqui embaixo. Essa expressão do E1 a gente já usou tudo também, vou colocar aqui num canto. E esse que é o do E2, vou posicioná-lo aqui de frente para que evite qualquer tipo de erro. A nossa multiplicação entre 0 e 2. Então agora está mais fácil da gente fazer essa multiplicação. Então MAB seria menos 140x ao quadrado. MCB é um produto notável, né? Então eu tenho que pegar o 4, multiplicar por todos, e depois o menos x multiplicar por todos. Então eu vou anotando aqui, ó, 240 vezes 4 tem 960x menos 660 vezes 4, 2.640, menos 25 vezes 4, 100x quadrado. Então, ao pegar o 4 e multiplicar por todas as parcelas, eu tenho esse resultado, sem inverter sinal e nem acrescentar x. Só que agora eu tenho menos x vezes todos, então vai inverter o sinal de todos e vai acrescentar um x ali na conta, né, no expoente. Então, mais 660x e mais 25x ao cubo. Então, é isso que vai fazer com um x ali multiplicando. Então, meu resultado final aqui do CB foi 25x ao cubo, 25x ao cubo. X ao quadrado vai ser menos 340x ao quadrado. O x vai ter 960 com 660, 1620x menos 2.640. O próximo, momento CD, mesma coisa novamente. Vou ter um 4 multiplicando por todo mundo. Então, 4 vezes 328,57. Então, 1.314,28x menos 660 vezes 4, menos 2.640, menos 200x quadrado. 50 vezes 4, né? 200x quadrado. Agora, o menos x sobre 7 vai inverter todos os sinais. Vai ficar 328,57 dividido por 7. Então, menos 46,939x quadrado. Mais 660 dividido por 7, mais 94,286x e mais 50 dividido por 7, 7,143x ao cubo. Vamos conferir. Trocou o sinal dos três últimos, acrescentou um x a mais nos três últimos e todos foram divididos por 7. É isso. Então, agora vamos pegar aqui, ó, 7,143x ao cubo. X quadrado, eu vou ter
menos 246.939x ao quadrado, mais 1.314,28 somado com 94,286, os dois são positivos, né? Então, 1.408,566x menos 2.640. Então, esse é o CD. Agora, o ED vai ser menos 40x ao cubo. E o último FD vai ser 71,43 dividido por 7. Vai ficar 10,204x ao quadrado. Isso aí. Agora eu tenho que integrar cada um deles. Integrar cada um deles para ter o nosso resultado. Então, a integral do primeiro aqui vai ficar menos 140x ao cubo sobre 3, ou seja, menos 46,6667x ao cubo, né? De 0 até 2. Esse próximo já vai dar aqui, ó, menos 25x ao quarto sobre 4, né? 25x a quarto sobre 4, menos 340x ao cubo sobre 3, mais 810x ao quadrado, eu estou dividindo por 2 ali já, né? Que é um número inteiro, menos 2.640x. E ele vai de 0 a 2 também, né? CB. Agora o CD vai de 0 a 4, se eu não me engano. Deixa eu reduzir um pouco o tamanho dela aqui, para que caiba. Então, o primeiro vai dar 7,143x a quarta sobre 4, menos 246.939x ao cubo sobre 3, mais 1.408.566x ao quadrado sobre 2, menos 2.640x de 0 a 4. Esses próximos vai dar menos 40x a quarta sobre 4. Então, menos 10, né? De 0 até 3, que é o ED. E o FD também tá 3, né? 10,204x ao cubo sobre 3, de 0 a 3. Então, substituindo aí cada um desses x, o primeiro, menos 46 vezes 2 ao cubo, ou seja, vezes 8, vai dar menos 373,333. O próximo é 25 vezes 2 à quarta, dividido por 4, menos 340 vezes 2 ao cubo, dividido por 3, 810 vezes 2 ao quadrado, e 2.640 negativo vezes 2. Opa, apertei coisa errada aqui. 810 vezes 4, 2.640 vezes 2, negativo. Somando aqui, esse deu menos 2.846,667. O próximo é 7,143 vezes 4 à quarta dividido por 4. Depois 246,939 negativo
vezes 4 ao cubo, dividido por 3. Depois 1408,566 vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. E 2.640 negativo vezes 4. Somando tudo dá menos 4.102,35. O próximo é 10 negativo vezes 3 à quarta, menos 810. E o último é 10,204 vezes 3 ao cubo dividido por 3. 91,836. Agora vamos somar tudo. Somando tudo aqui. Com 800, com 4.000, deu menos 8.040,516 sobre aí. Agora a gente pode montar um sisteminha de matriz com todas as respostas. Vou montar aqui agora para a gente ver o resultado que deu. Então aqui eu organizei aqui o nosso sistema da seguinte forma. A gente sabe que para análise do deslocamento vertical do ponto E, que é onde o x1 foi substituído, e análise horizontal do ponto E, que é onde foi substituído por incógnita x2, temos o seguinte, que a soma do deslocamento vertical do ponto E do E0 com o deslocamento vertical do ponto E do E1 mais o deslocamento vertical do ponto E do E2, eu tenho como resultado o deslocamento vertical da estrutura real, que é o que apresentou um recalque de 4 centímetros para baixo. E, ao somar o deslocamento horizontal do ponto E do E0, o deslocamento horizontal do ponto E do E1, o deslocamento horizontal do ponto E do E2, eu tenho o deslocamento horizontal do ponto E da estrutura real, que não sofreu recalque e teve 0 como deslocamento, já que é um apoio de segundo gênero. Então, eu vou seguir esse princípio e vou preencher os meus dados, que pode ser através de um sistema de matriz também, certo? Então, montando ali no meu sistema, substituindo valores do E1, peguei esses dois aqui, né, e passei para o lado de lá da igualdade, trocando o sinal. Então, ficou o delta 11 de 6,85 vezes x, menos 13,146x2 é igual a o valor do recalque, que é 4 centímetros para baixo, transformando em metro, já que nossas unidades padrão aqui de todos os nossos cálculos foram metro. Então, menos 0,04 metros, menos o 10 que passou por lá de lá. 10 valia 262, então ficou menos 262. Embaixo também foi substituído os dados da mesma forma, onde esse 2,0 passou por lá de lá como negativo, e tinha 0 menos ele, então ficou apenas menos delta 2,0. Agora a questão que a gente deve observar é o seguinte, todos os nossos resultados de 10, 20, 11, 12 e 22 têm a parcela dividido por EI. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu preciso fazer uma substituição dessa informação do recalque para que ela também tenha uma parcela de EI no denominador. Então, o que eu posso fazer de cálculo matemático para proporcionar isso? Eu posso multiplicar por EI e, ao mesmo tempo, dividir por EI. Se eu fizer isso, eu faço uma jogada matemática que não altera o meu resultado, né? Que multiplicar e dividir por um mesmo valor não influencia no meu resultado. Só que o que eu vou fazer agora? Esse aí da parte de cima eu vou substituir por quanto realmente vale o EI
enquanto que o de baixo eu vou deixá-lo para que todas as parcelas tenham aí e todas as parcelas possam cortar este aí. E aí sim eu consigo montar o meu sistema. Então vamos substituir o valor do E e do I. Lembrando que os dados originais eram esses aqui, ó, no início do exercício, onde eu tenho um módulo de elasticidade, que nada mais é do que 5.600 raiz do FCK. Então esse módulo de elasticidade vai dar 5.600 raiz de 25 MPa, vai dar 28.000 MPa, enquanto que a inércia de um retângulo é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Já convertendo para metro, nossa unidade utilizada, eu tenho uma base de 15 centímetros, uma base de 0,15 e uma altura de 30 centímetros, ou seja, 0,30 metros ao cubo sobre 12. Fazendo esse cálculo, eu tenho um valor de 0,000335 ou 3,375 vezes 10 a menos 4, certo? Enquanto que o meu módulo tem que ser convertido para quilopascal, já que a unidade iniciada no exercício foram forças em quilonewton e as distâncias em metro. Então eu teria 28 milhões, né, multiplicado por 1000 ali, 28 vezes 10 a sexta quilopascal, que nada mais é do que quilonewton por metro quadrado. Então as unidades agora estão todas no mesmo padrão, forças em quilonewton e distâncias em metro. Logo, ao multiplicar E vezes I, eu vou ter ali, ó, 28 vezes 10 na sexta, com 3,375 vezes 10 a menos 4. Que vai me gerar um valor de 9.450. Que é a rigidez do meu exercício. Lembrando que essa rigidez, ó, vai ser substituída aqui. E ela deve ser multiplicada por menos 0,04. Então, ao multiplicar a deformação, né, o deslocamento por recalque, pelo E e o I, eu vou ter menos 0,04 vezes 9.450. Então, eu vou ter um resultado de menos 378. Logo, eu posso vir aqui, ó, e substituir esses valores aqui por menos 378, que será acrescido desses 262. Né? Então, para montar o meu sisteminha, eu vou ter um sisteminha onde eu vou somar esses dois valores. Então, eu vou ter aqui deste lado aqui, ó, um valor de menos 640,88. E ao fazer esse cálculo no sisteminha ou por matriz, eu vou encontrar dois valores. O valor de x1 vai ser 121,943, enquanto o valor de x2 vai ser 112,357. Esses são os dois valores encontrados. Lembrando que nada mais é do que o x1 é o VE e o x2 é o HE. Foram justamente a substituição feita no início do exercício, quando criou-se o primeiro sistema principal a ser utilizado. Então, esses são os valores de VE e HE. Então, da agora para frente, é possível nós encontrarmos todos os outros reações de apoio, né? Tanto com o uso apenas de isostática, como também utilizando-se aquela regrinha que a gente já utiliza sempre nas nossas aulas, que é a formulinha esforço é igual, esforço é 0 mais E1 vezes x1 mais E2 vezes x2, certo? Onde nós podemos buscar essas informações, por exemplo, o valor do VA
seria o valor do VA do E0. Valor do VA lá do nosso E0, cadê? Aqui. Nosso E0 teve um VA de 328,57. 328,57. Mais o VA do E1 e o VA do E2. Ó, o nosso E1 teve um VA de menos 3 sobre 7 e o outro menos 1 sobre 7. Então, menos 3 sobre 7, menos 3 sobre 7, e o outro foi menos 1 sobre 7. Certo? Multiplicados pelo x1, 121,943, e pelo x2, 112,357. E aí eu obtenho o valor do meu VA. Vamos ver se dá certo, ó. 328,57, 3 sobre 7 negativos, que multiplica 121,943, e 1 sobre 7 negativo, que multiplica 112,357. Ao somar tudo, eu vou ter um valor de 260. Voltando aqui só para confirmar. É 1 sobre 7 e 3 sobre 7. E 328,57. Isso. 328,57. 121,94. Vou usar todos os valores que eu tenho aqui na calculadora, com mais casos do que apenas aquelas 3, para o resultado ficar mais correto. Dividido por 7, deu 260,26. 260,26. Usando aqui na calculadora que já está salvo, esses valores com todas as casas decimal, para ficar um valor mais preciso. Então, esse é o valor do VA, né? O valor do VE já está ali descoberto. O valor do VF seria o que? Voltando lá no nosso E0, ó, 71,43, 71,43. Os próximos aqui, ó, deu menos 4 sobre 7, menos 4 sobre 7 e 1 sobre 9. Menos 4 sobre 7, menos 4 sobre 7 e mais 1 sobre 7. Menos 4 sobre 7 e 1 sobre 7. Menos 4 sobre 7 vezes x1 e mais 1 sobre 7 vezes o x2. Então, fazendo a substituição aqui, ó, o x1 é 121,942691,259 vezes 4 dividido por 7 negativo, enquanto que o x2 vale 112,356689,028 dividido por 7. Somando tudo, eu tenho 17,80. Então, 17,80 é o valor do VF. O VE já sabemos que é o próprio 121,94. Tanto é que eu poderia somar os 3 VFs só para a gente comprovar se está zerando ou quase zerando o valor. Ó, ao somar os 3, eu tenho um valor de 400, que é exatamente a distribuída que tem para baixo de 400. Certo? Agora, em relação ao meu H, ó, HA, eu teria um resultado de quanto ali, ó? Vamos voltar para olhar os valores. No nosso E0, eu tenho um H de 140. No E1, eu tenho 0 aqui de HA. E no E2, eu tenho menos 1. Então, no final das contas, eu vou ter aqui, ó,
140 mais 0x1 menos 1x2. Não é isso? Então, eu vou ter 140 menos 112,35669. Então, eu vou ter um valor de 27,64. Enquanto que o HE é simplesmente o 112,36. E se eu fizer uma somatória deles para ver se zera, 112,36 com 27,64 dá justamente o 140, que é o que precisava para zerar com as distribuídas de 240 e 100, não é? Isso, distribuídas de 100 para a direita e 240 para a esquerda. Então aqui eu tenho nossas reações de apoio, todas definidas. Agora eu só precisaria o equilíbrio de barra e gerar os 3 diagramas. Então eu quero que vocês finalizem os diagramas para que eu possa corrigir na próxima aula para ver se realmente vocês conseguiram completar o diagrama, principalmente o momento fletor, da maneira correta.